A vida nos coloca à prova, desafiando-nos com circunstâncias difíceis, momentos de incerteza e dias em que parece que estamos sozinhos. Nessas horas, os medos tomam conta do nosso coração. Mas você já se perguntou: por que tememos tanto quando enfrentamos dificuldades? E mais importante ainda, onde está nossa confiança em Deus nesses momentos? A verdade é que somos humanos, vulneráveis ao medo e à dúvida, mas como cristãos, temos uma promessa divina de que Deus está sempre ao nosso lado. Ele nunca nos abandona, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Nosso medo frequentemente nos impede de enxergar a grandeza do cuidado de Deus. Quando as tempestades da vida chegam, nossa tendência natural é olhar para o problema, para a dor, para as perdas. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, nos chama a mudar o foco. Em vez de olhar para o problema, Ele nos convida a olhar para Ele. Esta mensagem não é apenas um conforto superficial, mas uma verdade profunda presente em toda a Bíblia. O próprio Cristo nos disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. João capítulo 14, versículo 1. Hoje, você está sendo chamado a colocar de lado todo medo e a confiar plenamente em Deus. Essa confiança não significa que os problemas desaparecerão de imediato, mas significa que, independentemente do que aconteça, você pode ter certeza de que não está sozinho. Deus está no controle, e Ele nunca o abandonará. Esta pregação é um convite para que você faça essa escolha. Não temer, mas confiar. Porque quando você escolhe confiar, você permite que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Nos momentos mais escuros da vida, é comum nos sentirmos distantes de Deus. Parece que nossas orações não são ouvidas, que nosso clamor não alcança o céu. Quantas vezes você já se perguntou: onde está Deus no meio de tudo isso? Por que Ele me abandonou? Esses sentimentos, por mais reais que pareçam, não refletem a verdade sobre quem Deus é. Ele nunca nos deixa, e isso é uma promessa que podemos encontrar repetidamente nas Escrituras. Em Isaías capítulo 41, versículo 10, Deus nos lembra: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Deus está presente mesmo quando o silêncio parece ensurdecedor. A verdade é que Ele está mais próximo de nós nos momentos de maior dor, quando estamos quebrantados e vulneráveis. Como diz o Salmo capítulo 34, versículo 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. A questão é que, muitas vezes, a nossa visão é limitada. Não conseguimos enxergar além do momento presente, e isso nos faz acreditar que estamos sozinhos. Mas Deus não está distante. Ele caminha ao nosso lado, mesmo quando não sentimos sua presença. A nossa fé não deve ser baseada em emoções, mas em suas promessas. E Ele prometeu estar conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Mateus capítulo 28, versículo 20. Então, mesmo que você não consiga sentir a presença de Deus agora, tenha fé que Ele está trabalhando em sua vida. O que você sente hoje não define a realidade espiritual. Deus está sempre presente, mesmo nos momentos mais silenciosos e sombrios. Sua presença é constante, e seu amor por nós é eterno. As adversidades da vida muitas vezes nos fazem questionar nossa fé. Quando passamos por provações, é natural que nossa confiança em Deus seja testada. É nesses momentos que nos deparamos com duas escolhas: nos afastarmos ou nos aproximarmos dele. O apóstolo Tiago nos ensina: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Tiago capítulo 1, versículos 2 e 3. Este é um chamado para vermos as dificuldades não como um fardo, mas como uma oportunidade de crescimento espiritual. Muitos personagens bíblicos enfrentaram momentos de grande tribulação e tiveram sua fé desafiada. Jó é um exemplo clássico de como nossa confiança em Deus pode ser provada ao extremo. Ele perdeu tudo: filhos, bens, saúde, mas nunca perdeu sua fé. Em meio ao seu sofrimento, Jó proclamou:
ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó capítulo 13, versículo 15. Sua vida nos ensina que, mesmo quando não compreendemos o motivo pelo qual estamos passando por tribulações, podemos confiar que Deus tem um propósito maior. Da mesma forma, Abraão foi testado quando Deus lhe pediu que sacrificasse seu filho, Isaque. Mesmo sem entender o porquê, Abraão confiou e obedeceu. Sua fé foi recompensada, e Deus providenciou um carneiro para o sacrifício no lugar de Isaque. Esses exemplos nos mostram que as provações não são sinais de que Deus nos abandonou, mas oportunidades para Ele fortalecer nossa fé e nos moldar. Os momentos difíceis são como fogo que refina o ouro. Eles nos purificam, nos fazem crescer e nos aproximam de Deus. Quando a vida nos desafia, não devemos permitir que o medo e a dúvida prevaleçam. Devemos lembrar que Deus está usando esses desafios para fortalecer nossa fé e nos preparar para algo maior. A oração é uma das armas mais poderosas que Deus nos deu para vencer o medo. Quando estamos diante de situações difíceis, o primeiro impulso pode ser tentar resolver tudo com nossas próprias forças. No entanto, como cristãos, somos chamados a lançar sobre Deus todas as nossas ansiedades, como nos instrui Pedro capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. A oração nos conecta com o poder divino e nos lembra que não estamos sozinhos. Ela nos dá forças para enfrentar os desafios da vida e nos traz paz, mesmo em meio à tempestade. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, nos encoraja: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quando oramos, entregamos nossos medos e preocupações a Deus, confiando que Ele está no controle. A oração nos permite liberar o fardo que carregamos e nos enche de paz e esperança. Jesus, em seu ministério terreno, muitas vezes se retirava para orar em momentos de angústia, como fez no jardim do Getsêmani, pouco antes de sua crucificação. Se até o próprio Filho de Deus sentiu a necessidade de orar para vencer o medo e a dor, quanto mais nós, seus seguidores, devemos buscar a Deus em oração. Portanto, nos momentos em que o medo tenta dominar seu coração, lembre-se de orar. Não importa quão grande seja o seu desafio, Deus é maior. E através da oração, você encontrará a força necessária para enfrentar qualquer adversidade com coragem e fé. As promessas de Deus são eternas e imutáveis. Em toda a Bíblia, encontramos declarações claras de que Deus nunca nos abandonará. Esta é uma verdade que deve estar enraizada em nossos corações, especialmente quando nos encontramos em meio às tempestades da vida. Em Deuteronômio capítulo 31, versículo 6, somos encorajados com as palavras: sede fortes e corajosos. Não temais, nem vos atemorizeis, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Quando enfrentamos momentos difíceis, pode ser fácil esquecer essa promessa. Às vezes, as dificuldades podem parecer esmagadoras, e o silêncio de Deus pode parecer uma ausência. Mas Deus não está longe. Ele está mais perto de nós do que podemos imaginar. Sua promessa de nunca nos deixar é inquebrável, e isso deve nos trazer esperança e consolo. A história de Moisés liderando o povo de Israel pelo deserto é um excelente exemplo de como Deus cumpre suas promessas, mesmo em situações aparentemente desesperadoras. Por 40 anos, Deus não abandonou o seu povo. Ele providenciou maná do céu, água da rocha e uma nuvem para guiá-los durante o dia e uma coluna de fogo para iluminá-los à noite. Mesmo quando o povo se rebelou e duvidou de sua presença, Deus permaneceu fiel. Deus não muda. Assim como Ele foi fiel a Israel, Ele é fiel a você. Mesmo que tudo ao seu redor pareça desmoronar, lembre-se da promessa: Deus nunca o abandonará. Ele está com você em cada passo da jornada, nos bons e maus momentos. Essa é a essência da sua promessa divina. Confiar em Deus nem sempre é fácil,
especialmente quando não entendemos o que está acontecendo ao nosso redor. Muitas vezes, tentamos compreender tudo com a nossa mente limitada, mas Deus nos chama a confiar nele de todo o coração, mesmo quando as respostas não estão claras. Provérbios capítulo 3, versículos 5-6 nos dá esse conselho sábio: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Há momentos em que as circunstâncias parecem não fazer sentido. Pode ser uma perda, uma decepção ou uma situação que foge completamente ao nosso controle. Em tais momentos, o natural é buscar uma explicação, tentar entender o porquê. No entanto, muitas vezes, Deus não nos revela todas as respostas de imediato. Ele nos pede que confiemos nele, mesmo no meio da escuridão. Um exemplo clássico disso é a vida de José no Egito. Vendido pelos próprios irmãos, preso injustamente, José teve muitos motivos para questionar o que Deus estava fazendo em sua vida. No entanto, ele confiou em Deus e permaneceu fiel. Anos depois, quando se tornou governador do Egito e salvou muitas vidas da fome, José pôde ver o propósito maior de Deus. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Assim como José, somos chamados a confiar em Deus, mesmo quando não entendemos o que Ele está fazendo. Deus vê o quadro completo da nossa vida, enquanto nós só enxergamos uma parte. Confiar nele é reconhecer que mesmo sem todas as respostas, podemos descansar na certeza de que Ele está no controle. Uma das maiores bênçãos que Deus nos deu é a comunidade cristã. Quando passamos por momentos difíceis, não fomos criados para enfrentá-los sozinhos. Deus nos colocou em uma família espiritual, onde podemos encontrar apoio, encorajamento e oração. Em Gálatas capítulo 6, versículo 2, somos chamados a carregar os fardos uns dos outros, e assim, cumprir a lei de Cristo. Nos tempos de tribulação, a força da comunidade cristã se torna uma âncora para nossa alma. Quando não conseguimos orar, nossos irmãos e irmãs podem interceder por nós. Quando estamos fracos, eles podem nos levantar. A comunhão dos santos é uma expressão tangível do amor de Deus por nós. Jesus disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Mateus capítulo 18, versículo 20. A igreja primitiva viveu essa realidade intensamente. Eles compartilhavam tudo o que tinham, oravam uns pelos outros e se sustentavam mutuamente nas perseguições. O livro de Atos nos mostra como a unidade e a solidariedade da comunidade cristã fortaleceram a fé dos primeiros discípulos, mesmo diante das piores adversidades. Hoje, somos chamados a fazer o mesmo. Em uma sociedade cada vez mais individualista, a igreja é um refúgio onde podemos experimentar o amor e o cuidado de Deus através dos nossos irmãos. Não subestime o poder da comunidade cristã. Em momentos de dificuldade, não hesite em buscar o apoio de sua igreja, grupos de oração ou amigos na fé. Deus usa a comunidade para nos fortalecer e nos lembrar de que não estamos sozinhos. O poder de um testemunho é inegável. Quando ouvimos histórias de pessoas que enfrentaram grandes tribulações, mas que pela fé superaram essas adversidades, nossa própria fé é renovada e fortalecida. Ao longo da história cristã, incontáveis testemunhos de superação nos mostram que, mesmo nas situações mais sombrias, a confiança em Deus pode transformar o impossível em possível. Um exemplo inspirador é o de Corrie ten Boom, uma cristã holandesa que durante a Segunda Guerra Mundial foi presa em um campo de concentração nazista por ajudar judeus a escapar do Holocausto. Mesmo nas condições mais desumanas, Corrie e sua irmã Betsy mantiveram sua fé inabalável em Deus. Elas oravam, liam a Bíblia e encorajavam outras prisioneiras a confiar no Senhor. Quando Betsy morreu no campo de concentração, suas últimas palavras foram: "Não há poço tão profundo que o amor de Deus não seja ainda mais profundo." Após ser libertada, Corrie continuou a pregar sobre o amor e o perdão de Deus, testemunhando como ele a sustentou durante os momentos mais difíceis de sua vida.
Seu testemunho tem tocado milhões de pessoas ao redor do mundo, mostrando que, mesmo nas piores circunstâncias, Deus nunca nos abandona. Assim como Corrie, muitos de nós temos histórias de superação. Pode ser uma cura inesperada, uma provisão financeira milagrosa, ou uma paz inexplicável em meio à dor. Esses testemunhos são preciosos porque refletem o poder de Deus em ação em nossas vidas. Quando compartilhamos essas histórias, encorajamos outros a confiarem em Deus, lembrando-lhes que Ele é fiel. Se você já passou por momentos difíceis e viu a mão de Deus em sua vida, compartilhe seu testemunho. Ele pode ser a chave para fortalecer a fé de alguém que está lutando para acreditar que Deus nunca nos abandona. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de força e coragem. Quando o medo invade nosso coração, podemos recorrer às Escrituras para encontrar conforto, esperança e direção. A Bíblia está repleta de promessas que nos asseguram que em meio às tempestades da vida, Deus está conosco. Um dos versículos mais poderosos é o Salmo capítulo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O medo pode ser paralisante. Ele nos faz duvidar, nos impede de avançar, muitas vezes, nos desconecta de Deus. No entanto, a palavra de Deus nos ensina que o medo não vem dele. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, somos lembrados: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Quando lemos e meditamos nas Escrituras, nossa mente é renovada, e nossa confiança em Deus é restaurada. Um exemplo poderoso de como a palavra de Deus vence o medo está na história de Josué. Após a morte de Moisés, Josué foi chamado para liderar o povo de Israel e conquistar a terra prometida. Diante de uma tarefa tão grande, é natural que Josué tenha sentido medo. No entanto, Deus lhe deu uma instrução clara: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué capítulo 1, versículo 9. Assim como Josué, somos chamados a enfrentar o medo com a confiança de que Deus está ao nosso lado. Ao declarar as promessas da Bíblia, podemos vencer qualquer medo e encontrar paz em meio às tempestades da vida. Que a palavra de Deus seja sua fonte de coragem e força em todos os momentos. Chegamos ao momento em que devemos fazer uma escolha: continuar permitindo que o medo governe nossas vidas ou entregar completamente nossas preocupações a Deus. Ele nos convida, com amor e paciência, a confiar plenamente nele, a entregar nossas cargas e permitir que ele seja nosso refúgio. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. A entrega total a Deus é um ato de fé e confiança. Significa que mesmo sem ver a solução imediata, você decide confiar que Ele está no controle. Significa deixar de lado o medo, a dúvida e a ansiedade, e se colocar nos braços do Pai, sabendo que Ele nunca o abandonará. Essa confiança traz paz, porque sabemos que Deus é fiel e que suas promessas são verdadeiras. Neste momento, eu o convido a orar e entregar todas as suas preocupações nas mãos de Deus. Confie que Ele está trabalhando em sua vida, mesmo que você não consiga ver os resultados agora. Peça a Ele que fortaleça sua fé, que remova todo medo e que lhe dê a paz que excede todo entendimento. Vamos orar juntos. Senhor Deus, entrego-te todas as minhas preocupações, medos e ansiedades. Confio que Tu és fiel e que nunca me abandonas, mesmo nos momentos mais difíceis. Fortalece minha fé e guia-me no caminho da paz. Que eu possa descansar em Tuas promessas e confiar que, em todas as coisas, Tu estás comigo. Em nome de Jesus. Amém. Essa entrega é o primeiro passo para viver uma vida sem medo, confiante no amor e no cuidado de Deus. Ele nunca o abandonará, e essa é a promessa que você pode carregar em seu coração todos os dias. Antes de começarmos uma linda oração, quero convidar você a se unir à nossa missão, nos ajudando a espalhar a mensagem do nosso Senhor para cada vez mais pessoas.
Inscreva-se no canal, curta e comente no vídeo, e juntos, alcançaremos mais corações e fortaleceremos nossa comunidade na fé. Oração de confiança em Deus nos momentos mais difíceis. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, venho diante de Ti neste momento com um coração humilde e cheio de gratidão. Obrigado, Senhor, por Tua presença constante em minha vida, mesmo quando as circunstâncias ao meu redor parecem desafiadoras. Sei que o Senhor nunca me abandona, mesmo nos momentos de maior dor e incerteza. Sou grato por Tua fidelidade, por Tua promessa de estar sempre comigo, até o fim dos tempos. Neste momento, Senhor, coloco diante de Ti todas as minhas preocupações, meus medos e as ansiedades que tentam tomar conta do meu coração. Tu conheces cada uma delas, ó Pai, antes mesmo que eu as pronuncie. Tu sabes onde estão as minhas fraquezas, onde o medo tenta me afastar da Tua paz. Mas hoje, Senhor, escolho confiar em Ti. Escolho descansar nas Tuas promessas, acreditando de todo o meu coração que Tu és fiel e que nunca me desampararás. Senhor, sei que os momentos difíceis da vida são inevitáveis, mas também sei que eles não são maiores que o Teu poder. Peço-Te, Pai, que me fortaleças em meio às tribulações. Que, quando eu estiver passando pelo vale da sombra da morte, eu não tema mal algum, porque Tu estás comigo. Que eu possa sentir a Tua mão me guiando e o Teu amor me cercando, mesmo quando não consigo ver uma saída. Senhor, aumenta minha fé, que eu possa confiar em Ti de todo o meu coração, sem me apoiar no meu próprio entendimento. Sei que muitas vezes os meus olhos humanos são limitados, e eu não consigo entender o propósito de cada situação. Mas eu creio, ó Deus, que Tu tens um plano maior, que vai além do que posso imaginar. Por isso, Te peço que me dês paciência e perseverança para continuar confiando, mesmo quando não vejo o caminho. Pai, também peço que renoves minhas forças através da oração. Que eu nunca me esqueça do poder que há em me ajoelhar e Te buscar, Senhor. Quando o medo e a ansiedade tentarem dominar o meu coração, que eu lembre de lançar sobre Ti todas as minhas preocupações, sabendo que Tu cuidas de mim. Que a oração se torne minha âncora, meu lugar de refúgio, onde posso encontrar paz em meio às tempestades. Senhor, eu oro não apenas por mim, mas também por todos aqueles que estão enfrentando dificuldades agora. Que eles possam sentir o Teu amor e Tua presença de maneira especial. Que Tu os fortaleças e lhes dês coragem para enfrentar os desafios com fé. Que possamos, como comunidade cristã, carregar os fardos uns dos outros e nos encorajar mutuamente, cumprindo a Tua vontade. Por fim, Senhor, entrego tudo em Tuas mãos. Confio que Tu estás no controle de cada detalhe da minha vida, e que em Tua sabedoria infinita, conduzirás todas as coisas para o meu bem. Que eu possa viver uma vida de confiança plena em Ti, sem medo do que o futuro reserva, porque sei que o Senhor está comigo. Em nome de Jesus, eu oro e confio. Amém.